moderar esse painel. Nosso painel vai ter um keynote aqui do Carlos Afonso, que é diretor do ITS Rio. Vamos ter 3 debatedores. Eles vão, para vocês terem uma noção aí da dinâmica do painel, cada um deles vai colocar alguns pontos em cima do keynote e na visão deles aí de como é essa interação entre os imperativos legais com a parte tecnológica, e depois a gente vai abrir para um debate geral, debates entre eles e perguntas de todo o público. Então, os nossos panelistas, depois que eu vou chamar, são o Jorilson Rodrigues, que é perito criminal da Polícia Federal, a Joana Varon, que foi a criadora da Oficina Antivigilância, e é uma consultora nessa área aí de antivigilância e privacidade, e o Denis, que é do Internet Lab, aqui de São Paulo, e também pesquisador do NDIS da USP. Então, eu vou passar para o Carlos Afonso para ele começar o keynote. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde novamente. Deixa eu agradecer o gentil convite do Comitê Gestor para fazer parte desse painel, nesse evento aqui organizado junto com o MPF, com a FGV Direito de São Paulo. É um prazer, especialmente, participar desse painel com Denis, Cris, Jorilson, com a Jo. Acho que, enfim, a gente vai gerar aqui um bom debate nesse meio de tarde sobre questões ligadas sobre esse relacionamento imperativo tecnológico e questões jurídicas. Eu vou focar minha fala no Marco Civil da Internet e dele tentar tirar exemplos dessa controvertida interface entre direito e tecnologia. Eu não vou usar o tempo todo da exposição, sei que eu falei isso na última mesa, não deu muito certo, mas não vou usar o nosso tempo todo para tentar gerar o máximo de debate possível nessa parte da nossa conversa. Então, vamos lá. Eu tenho 6 temas para animar a nossa conversa, e a minha função aqui nesse painel é muito mais de sugerir tópicos que serão mais comentados, debatidos, argumentados por outros panelistas, e servem também como uma indicação desse mosaico complexo de relação entre direito e tecnologia que a gente pode tirar a partir do Marco Civil. Eu vou começar falando um pouquinho de um precedente argentino da Suprema Corte da Argentina, que é um tema que, à primeira vista, pode não ser um tema ligado essencialmente à privacidade, mas que tem fortes impactos na proteção da privacidade dos dados pessoais, porque faz fronteira com uma série de outros direitos, como honra, imagem e o chamado direito ao esquecimento, que, enfim, vai animar os debates de vocês na manhã do segundo dia desse evento. Depois eu passo para falar um pouquinho sobre a exclusão de dados no Marco Civil, ou esse pequeno direito ao esquecimento, como o próprio Danilo mencionou no painel anterior. E aí eu queria falar também um pouquinho sobre a ideia do consentimento, que a gente já começou a discutir no painel passado, e falar um pouco desses shadow profiles. Na falta de melhor tradução, virou perfis sombrios, que para quem não sabe o que é bom, que o nome parece misterioso. E aí a gente segue para falar sobre a inviolabilidade do celular, prazo para a guarda de dados no Marco Civil, e a gente termina falando do tema onipresente, que é a internet das coisas, já que parece que se a gente não vive um dia sem que a internet das coisas apareça no nosso dia a dia como um debate, não é um dia bem vivido. Então eu vim aqui cumprir essa função de falar da internet das coisas. Eu sei que talvez já tenha aparecido em outros painéis no dia de hoje, mas enfim, como eu infelizmente cheguei mais tarde, porque eu estou saindo de uma crise de conjuntivite, estou falando também para quem chegou depois e não sabe, também é um tema muito relevante da conversa de hoje. Então vocês desculpem, por favor, a minha piscação de olho ao longo dessa conversa, tá? Talvez não seja uma das formas mais, enfim, animadas de levar esse debate, mas fiquem tranquilos, tá? Não é nervosismo com relação ao tema, não, tá? Embora algumas derivações de para onde vai a internet das coisas me deixem especialmente nervoso. Vamos lá. Começando com o precedente argentino, que imagino que muitos de vocês conheçam, mas vamos passar em revista esse caso que é importante para a nossa conversa. Diferente do Brasil, a Argentina tem um histórico bastante alongado de ações judiciais contra provedores de busca, contra provedores de pesquisa, tendo aí Google e Yahoo como os réus mais comuns dessas ações. Talvez o fato mais conhecido, o caso mais conhecido, seja o caso do Maradona, que ingressou junto com outras celebridades, com várias ações judiciais contra provedores de pesquisa naquele país. No caso específico do jogador,
provedor ele gostaria que os provedores não mais exibissem determinados links para as notícias que reportavam sobre o seu passado com envolvimento com entorpecentes, e nessa ação judicial que o Maradona moveu contra provedores de pesquisa, levou a uma situação que, por conta de uma ordem judicial, o Yahoo teve que, em algum momento, exibir esse tipo de comentário quando você procurava por Diego Maradona na chave do Yahoo na Argentina, dizendo que, por conta de uma decisão judicial, nós fomos obrigados a remover temporariamente alguns ou todos resultados de busca relacionados a esse tema. Então, você procurava por Diego Maradona e você recebia lá esse aviso por parte do Yahoo. Então, a Argentina tem um longuíssimo histórico de casos como esse, e o Brasil também não é necessariamente indiferente a esse histórico, já que no Brasil nós temos alguns casos, mas talvez o caso de maior destaque envolvendo responsabilidade civil da ferramenta de busca tenha sido o caso da Xuxa, que é um caso já decidido no STJ e já decidido inclusive no Supremo Tribunal Federal, em que se entendeu que, no caso, a Google, que era o réu do processo, não seria responsável por links exibidos quando se procura por termos como Xuxa e pedofilia, que levariam a um filme que a atriz fez no comecinho dos anos 80, chamado Amor, Estranho Amor. Né? Enfim, nesse filme existe lá uma cena especialmente que a atriz gostaria que não fosse exibida, nem através da internet, nem através de qualquer meio, mas entendeu o Poder Judiciário que não caberia ao Google filtrar esse resultado, impedindo que, quando se faça pesquisa por palavras como Xuxa e pedofilia, não aparecessem essas cenas desse específico filme. Bom, essa ação no Brasil tem conexão direta com a ação julgada, então, pela Suprema Corte Argentina. O que aconteceu? No finalzinho de outubro, salvo engano, dia 28 de outubro, a Suprema Corte Argentina decidiu um caso envolvendo essa modelo chamada Maria Belén Rodrigues. Atenção que existem duas Maria Belén Rodrigues na internet. Tá? Existe uma que é uma modelo italiana, argentina-italiana, que faz bastante sucesso, e existe esta outra, que é a Maria Belén Rodrigues, de Córdoba, que é a autora da ação que chegou à Suprema Corte da Argentina. Enfim, digo isso para vocês não passarem 3 horas da sua vida procurando fotos da Maria Belén Rodrigues italiana para ilustrar uma matéria do site do Observatório da Internet, do Comitê Gestor, que depois descobri que você postou a foto errada. Isso já está consertado. Tá? Hoje você lá vai encontrar a foto da Maria Belén Rodrigues de Córdoba, tá? Que é essa que está aí sentada na audiência. Tá? Bom, o que aconteceu? A Maria Belén Rodrigues fez ensaios no passado que foram utilizados por sites de conteúdo adulto para oferecimento de serviços que ela não autorizava. E o Google acaba indexando esses sites que utilizam fotos suas para oferecimento de conteúdo adulto. Essas fotos não têm a autorização para serem utilizadas nem pelo site de conteúdo adulto, e, alega ela, o uso feito pelo Google também seria um uso indevido. Quais foram os pedidos feitos por essa modelo? Primeiro, que o Google remova os links que apontam para esses sites de conteúdo adulto que usam fotos suas sem autorização. Segundo pedido, quando se faz a pesquisa pelo Google Imagens, né, aparecem também fotos dela que ela não autorizou o Google a exibir. Então, haveria uma infração ligada à imagem e uma ofensa consequente à sua privacidade. Primeiro, porque quando se pesquisava pelo nome dela, você encontrava resultados como esses sites de conteúdo adulto. Segundo, o Google Imagens também seria uma forma de infração do seu direito à imagem. E terceiro, ela pede que o Google crie ferramentas para evitar que esse dano se repita no futuro, protegendo assim a sua imagem e a sua privacidade. Esses foram os 3 pedidos principais da autora na Suprema Corte da Argentina. Esse caso foi julgado recentemente, causou bastante repercussão, e aqui eu trago uns tweets da Eleonora Rabinovich, que é uma das diretoras da Associação de Direitos Civis da Argentina, que acho que ajuda a colocar em perspectiva esse caso. E é sempre bom quando você pode usar tweet para, enfim, fazer doutrina num país estrangeiro, que acho que dá uma boa resumida. Quem dera, enfim, Caio Mário fosse assim. Mas, vamos lá. Então,
Nossa, essa piada só entendeu realmente quem fez direito. Desculpa, tá? Foi uma piada muito de nicho. Tá? Não estou me referindo a Caio Mário, general romano, não. Enfim, ele não estava pensando em tweet naquela época. Mas vamos lá. Então, o que a Eleonora traz para a gente de interessante sobre o caso? Primeiro, ela diz: a corte foi categórica, dizendo que a responsabilidade civil objetiva é incompatível com a liberdade de expressão. Qual era a discussão? Entendeu a Suprema Corte Argentina que o Google não seria responsabilizado simplesmente por exibir um conteúdo danoso. Ou seja, ele não seria responsável imediatamente pela exibição desse conteúdo. E a consequência de dizer que o Google não responde pela simples exibição do conteúdo é dizer que não existe um dever de monitoramento dos conteúdos que ela transita na sua plataforma. Ou seja, não tem responsabilidade imediata e, consequentemente, não tem dever de monitorar a sua plataforma em busca de conteúdos ilícitos. Essa foi a decisão da Suprema Corte Argentina. Continua ela. Sendo assim, entendeu a Suprema Corte Argentina que o provedor somente poderia ser responsabilizado se ele viesse a descumprir uma ordem judicial, entendimento que é o mesmo hoje em dia previsto no Marco Civil da Internet. Aliás, é interessante notar que a Suprema Corte Argentina, inclusive, cita o Marco Civil da Internet brasileiro como inspiração para a sua decisão nesse caso aqui. Infelizmente, a Suprema Corte Argentina cita o artigo 18 do Marco Civil e não o 19, que seria o artigo correto, já que o artigo 18 fala sobre a não responsabilidade dos provedores de conexão. E o artigo 19 fala dos provedores de aplicação. O Google como ferramenta de busca, que seria um provedor de aplicação, não de conexão. Mas, enfim, é um pequeno detalhe. E aí entende, então, a Suprema Corte Argentina que a regra é: o provedor só é responsável se ele descumprir uma ordem judicial. Ok, quais são as exceções? E aqui a Suprema Corte Argentina adota um regime diferente daquele adotado pelo Marco Civil. Diz a Suprema Corte Argentina que a notificação privada para remoção de conteúdos poderá gerar o efeito de responsabilidade civil do provedor em casos de flagrante ilicitude. E aí, o que é flagrante ilicitude? E a própria Suprema Corte Argentina começa a dar alguns exemplos. E como os exemplos, ela coloca pornografia infantil, coloca situações ligadas a ameaças de morte e também ofensas deliberadas à honra. Gente, ofensas deliberadas à honra é uma exceção para lá de subjetiva. E talvez, com os futuros julgados que vierem na Argentina aplicando a chamada ofensa deliberada à honra, a regra de que o provedor só responde se descumprir ordem judicial pode vir a mesmo a cair por terra, já que, no final das contas, se você alegar que a sua honra ou a sua privacidade foi deliberadamente, dolosamente ofendida por alguém, você poderia gerar o efeito de responsabilidade civil direta do provedor. Estou comentando isso, gente, porque esse é um caso importante que afeta a proteção da privacidade e dos dados pessoais, primeiro porque garante, na exceção constante da decisão da Suprema Corte Argentina, uma potencial mudança para o futuro. Provedores comemoraram muito essa decisão, dizendo que ela protege adequadamente a liberdade de expressão, mas talvez aqui o diabo esteja nos detalhes, e é justamente uma exceção que fala em lesões deliberadas que você possa ter uma situação em que a exceção vai se tornar maior do que a regra no futuro. De qualquer forma, eu queria só deixar um recado para terminar essa minha primeira parte sobre o precedente argentino, dizendo que a Suprema Corte Argentina foi unânime em dizer que o Google não deveria responder pelos links que ele exibe na sua chave de busca. Mas, em uma parte do julgado, o voto foi partido e uma minoria dos ministros da Corte Argentina, entre eles o Ricardo Luiz Lorenzetti, que é um ministro, um doutrinador bastante conhecido, ele entendeu que o Google deveria sim instalar filtros para evitar que esse dano fosse ocasionado no futuro. Esse entendimento foi vencido, tá? Em termos majoritários, entendeu a Corte que o Google não precisa instalar filtros para impedir que esse dano aconteça no futuro, mas vale deixar essa interrogação para ir para frente. E esse é algo que dialoga, inclusive, depois com as falas sobre formas de investigação de conteúdos danosos no aspecto criminal, e eu imagino que Jorilson pode oferecer uma boa complementação sobre esse aspecto, com questões que a gente pode ver mais à frente na nossa conversa. Então, esse é só um resumo desse caso, que tem sido muito discutido na internet, e aqui fica o convite para vocês darem uma olhadinha sobre um resumo envolvendo essa decisão lá na página do Observatório da Internet, enfim, uma iniciativa
aqui do CGI, que vocês lá vão ter um resumo das principais questões envolvendo esse caso, além de outras questões interessantes que envolvem, inclusive, o nosso debate de hoje. Seguindo em frente, então, pessoal, e aí agora relacionando especificamente o Marco Civil e questões ligadas à privacidade, o Danilo já comentou na mesa passada, eu queria voltar a esse tema. O artigo 7º, inciso 10º do Marco Civil, fala sobre a exclusão definitiva dos dados pessoais quando do encerramento de um serviço. E aqui eu acho importante a gente ter bem claro essa questão, porque já vi em alguns eventos algumas pessoas dizendo que este é um direito ao esquecimento previsto no Marco Civil. E esse é um super tema que diz respeito à proteção da privacidade e dos dados pessoais. E já vi algumas pessoas dizendo que seria um pequeno direito ao esquecimento previsto no Marco Civil. Muito sinceramente, não me parece que esse artigo 7º, inciso 10º, seja um direito ao esquecimento. Como o Danilo já colocou aqui no painel anterior, é simplesmente uma possibilidade de exclusão de dados pessoais quando do encerramento de uma relação contratual existente entre aquele que tem o serviço prestado a ele e o fornecedor do serviço, em condições muito particulares. É bom prestar atenção que o inciso 10º, e até algo a se questionar, se ele protege adequadamente o consumidor, porque ele diz que essa exclusão definitiva de dados será feita a seu requerimento. Ou seja, é uma situação em que deve o consumidor, então, quando pedir para encerrar a relação de prestação de serviço, faça uma solicitação direta ao provedor requerendo a exclusão desses dados. Então, sim, não me parece um direito ao esquecimento, são dados ligados a uma relação contratual prévia. Sim, entendo de onde vem essa discussão, mas queria chamar a atenção que, aqui a gente tem um desenho bem fechado para relações contratuais e muito claramente relações especialmente de consumo, e 2, ainda faz o requerimento, ainda tem o condicionante de que tenha um requerimento do consumidor para esse caso. Um terceiro tópico que eu queria trazer para esse mosaico de questões ligadas à privacidade e dados pessoais é a ideia do consentimento expresso. E aqui também vou me apoiar no Marco Civil. Pelo seguinte, imagino que grande parte de vocês tem uma conta, grande parte de vocês, estou vendo alguns amigos aqui sentados que não têm conta no Facebook. Enfim, seja lá por qual motivo for. E você pode imaginar, se eu não tenho conta numa rede social específica, o que me interessa os termos de uso dessa rede social? O que me interessa a forma pela qual essa rede social trata dados pessoais alheios se eu não sou cliente? E aqui gostaria de colocar um ponto, que eu acho que é um ponto que tem uma derivação muito concreta do Marco Civil, porque quando o Marco Civil exige o consentimento expresso para que seja feito o tratamento de dados pessoais, nós temos uma questão muito importante sobre o funcionamento das redes sociais, em especial da internet das coisas, que é o seguinte: nós estamos migrando cada vez mais para um ambiente em que a coleta de dados ela ocorre de forma constante, permanente, sim, ouso dizer até quase fora de controle. O que o Marco Civil faz ao colocar o consentimento expresso é dar uma ferramenta que empodera o titular dos dados pessoais. Mas como é que essa ferramenta vai ser atuada, exercida no caso concreto? Esse problema dos chamados perfis sombrios, dos shadow profiles, é uma boa hipótese. Imaginem que, eu tenho falado sempre sobre esse exemplo, então imagina que Denis, eu e Cris tiramos uma foto juntos aqui ao final desse painel. Cris e Denis têm conta no Facebook, eu não tenho. É uma hipótese, tá? É um exemplo hipotético. E Denis coloca essa foto no Facebook, dizendo: eu, Carlos Afonso, Cris, no evento sobre privacidade e dados pessoais. E marca, inclusive faz o check-in aqui, né, no Bluetree, né, inclusive marca a Cris, né, e comigo não pode me marcar porque eu não sou cliente da plataforma. Perfeito. Quando o Denis faz isso, ele acaba de oferecer ao Facebook um tratamento de dados pessoais muito nítido, que é, primeiro, meu nome, segundo, minha localização e terceiro, reconhecimento facial, que é claramente feito a partir dali, numa vinculação entre nome, local e imagem.
Então, muito mais do que direito à imagem, existe uma questão ligada à privacidade aqui que é importante, que é perceber como a implementação dessas redes sociais, às vezes, extravasam os próprios termos de uso. E pessoas que não são clientes da plataforma podem ter seus dados pessoais tratados. O Marco Civil diz que, se eu for tratar dados pessoais, eu preciso ter o consentimento do titular desses dados. O exemplo que eu acabei de dar é um exemplo em que eu tenho dados pessoais tratados sem o consentimento do titular. Então, eu não poderia tratar esses dados de quem não é meu cliente. Isso é algo que precisa ser visto especialmente pelo consentimento expresso previsto lá no artigo 7º, inciso 9º do Marco Civil, que eu acho que é algo importante para a gente ter em mente sobre a interpretação futura do marco. Especialmente, pessoal, porque esse consentimento vem em diferentes cores, em diferentes sabores. E a gente tem visto hoje uma facilidade com que o consentimento é obtido e pessoas que voluntariamente cedem o seu consentimento, dão o seu consentimento para o tratamento de dados da forma mais abrangente possível. Eu poderia citar aqui o movimento do Quantified Self, né? O movimento do eu quantificado, de pessoas que utilizam os mais variados gadgets, os mais variados aplicativos para trazer uma quantificação de dados da sua rotina, de funcionamento do seu corpo, quantos passos a pessoa deu, quantas calorias ela ingeriu, quantos lances de escada ela subiu. Vocês vão dizer, isso é coisa de gente maluca, isso é coisa de gente que tem um nicho muito específico que quer quantificar a sua vida. Pessoal, esse nicho está se tornando bastante abrangente, desde que a Apple embarcou o aplicativo Saúde, né, Health, em todos os iPhones, que automaticamente está lá contando quantos passos você dá, quantos lances de escada você subiu. Então, isso não é uma questão de nicho. Tanto não é uma questão de nicho que a empresa de Sucos do Bem, acabou de lançar uma pulseira para medir quantos passos você dá. Eu tenho usado sempre esse exemplo nas palestras, porque eu acho que ela é muito simbólico do momento que a gente vive. Quando você precisa ler a política de privacidade da empresa de sucos, é que alguma coisa está muito errada. É que a empresa de sucos entendeu que melhor do que vender suco de laranjas que vem da fábrica do seu Francisco, está escrito na caixinha, ela resolve saber quantos passos você deu no dia. Gente, isso por si próprio, isso mostra a relevância da conversa que a gente está tendo hoje aqui, sobre o regime legal de proteção de dados pessoais e como esses dados pessoais são obtidos através de ferramentas como a pulseira da empresa de suco. Você vai dizer, mas eu não vou comprar a pulseira da empresa de suco. Tá bom, mas talvez você compre o relógio da Apple quando ele for lançado, porque você vai usar para fitness, você vai usar para academia ou você vai usar simplesmente por estilo. E aí você vai se tornar um espião de você mesmo. E sendo espião de você mesmo, o que você vai fazer com esses dados que você gerar? E aí o meu ponto aqui, pessoal, é deixar bastante claro que o seu corpo e a sua rotina são usinas produtoras de dados. Dados que você sempre gerou, mas que agora, com o uso de todos esses gadgets, todos esses dispositivos, você pode não só capturá-los, coletá-los, mas tirar uma inteligência a partir desses dados. Esses dados sempre foram gerados, gente. Desde que você aprendeu a andar, você dá passos. Mas ninguém nunca estava contando esses passos que você dava. Agora a Apple está fazendo isso por você. O que vai ser feito com essa informação é algo importante. E aí eu trago um exemplo do Nicholas Felton, que é um designer americano, que já há muito tempo tem publicado, não sei se vocês têm acompanhado isso, é uma publicação belíssima. Todo final de ano, o Nicholas Felton solta, através de aplicativos que ele utiliza, o relatório anual Felton. É o relatório anual da vida dele. Quantos passos ele deu, quantos lugares ele visitou. Esse é o anuário de 2007, não está tão legal. 2013 é ótimo. Olha só, vocês veem, ele foi a... Olha que barato. Ele foi a 40 restaurantes em Nova York, legal. Foi a 310 cidades, enfim. Você tem uma série de dados aí. Você pode produzir esse relatório de você agora. Né? Assim, você precisa ter só um pequeno conhecimento de design gráfico, você pode ter um relatório, que é o relatório de fotos dele em 2013. Você vai dizer, isso é muito narcisista, isso é algo que só uma pessoa muito dedicada a isso poderia fazer. Mas, gente, acho que é importante pensar como é fácil esses dados serem coletados e como isso gera uma interface entre direito e tecnologia que é importante a gente pensar daqui para frente.
E seguindo, eu queria abordar 3 últimos tópicos aqui nessa nossa conversa. E essa aqui é uma bola que eu sei que o Denis vai pegar e discutir também. Queria discutir com vocês o seguinte. O celular cada vez mais se torna o elemento principal de inclusão digital no Brasil. A década passada foi a década das lan houses, essa é a década dos celulares. A gente começou a discutir isso no painel passado. Qual é o meu ponto aqui? Quando você acessa a internet pelo celular, você gera uma série de dados que, utilizando a internet cabeada, você não gera. Você gera dados de localização, você gera dados de deslocamento, você gera uma série de dados que são preciosos para fins de tratamento. O celular, cada vez mais, representa o ponto fulcral, central da sua conexão com a internet. Tá? Fulcral foi um deslize, Carlinhos, desculpa. Então, nessa discussão como um todo, gente, eu queria colocar 2 perguntas. Primeiro, o que revela mais sobre você? O seu quarto ou o seu celular? Talvez muitos de vocês digam, olha, eu prefiro que tenha uma vistoria no meu quarto, mas no meu celular, não. No celular estão as fotos, os vídeos, as mensagens. O celular se torna algo muito mais íntimo do que o próprio domicílio da pessoa. E é interessante perceber que se o celular é tão importante, cada vez mais se percebe que as pessoas estão migrando para aplicações que são disponibilizadas através do celular. E dentro dessa tese de que as pessoas estão migrando cada vez mais para o celular, muito se fala que jovens estão abandonando o Facebook. Vocês já viram essa teoria e as pesquisas que falam que jovens estão abandonando o Facebook, né? E aqui são dados que mostram, comparando 2011 e 2014, como, especialmente na faixa etária de 12 a 24 anos, você tem uma redução do número de usuários de Facebook nos Estados Unidos. O que é mais interessante, pessoal, é perguntar por que os jovens estão saindo do Facebook, se é que eles estão saindo. Bom, a resposta tradicional é dizer que os jovens estão saindo do Facebook porque os pais estão entrando no Facebook. Algo que essa pesquisa comprova. Olha o crescimento do gráfico azul marinho na faixa etária, né, onde grande parte de nós nos encontramos, né? Enfim, fica claro que esse público está crescendo, mas será que isso é verdade mesmo? Que jovens estão saindo do Facebook? Se estão saindo para onde? Alguns vão dizer, jovens estão saindo do Facebook, estão indo para o Instagram. Outros vão dizer, estão saindo do Facebook, estão indo para o WhatsApp. Gente, Instagram do Facebook, WhatsApp do Facebook. Logo, em última instância, jovens estão saindo do Facebook para entrar no Facebook. Ou seja, jovens estão trocando uma plataforma Facebook por outras plataformas Facebook, já que são empresas que foram adquiridas pela empresa Facebook. Isso é uma questão que mostra para a gente como o celular se torna realmente esse ponto principal de... Gente, eu tinha 4 minutos, agora eu tenho 15. O que está acontecendo? Poxa, Carlinhos, obrigado. Você falou que você fazia em 30. Ele botou 30, ele botou 45 de novo. Ai, que ótimo. É que eu vou precisar de 10 minutos a mais. Obrigado, Carlinhos. E aí daí você consegue mudar o que a gente vê aqui? Gente, que mágica. Isso não é a internet das coisas. Você tem uma inteligência humana mexendo nisso. E não está no Facebook. Tá, vamos lá, gente. Preciso de 10 minutinhos, termino aqui essa fala inicial. Então, se o celular se torna cada vez mais um elemento fundamental da nossa experiência de acesso à internet, será que não está na hora de começarmos a discutir, assim como se eleva a proteção do domicílio, porque se entende que o domicílio tem uma proteção jurídica especial, será que não está na hora de começar a se falar em elevar a proteção jurídica do celular como um ambiente privado importante, destacado, revelador do indivíduo? Enfim, estou fazendo uma provocação, não tenho uma resposta certa para esse problema. Mas acho que isso se revela para a gente de forma muito pontual com a discussão do aplicativo Secret, que acho que vocês devem ter acompanhado. O Secret é aquele aplicativo que permite que pessoas postem mensagens umas para as outras sem que você saiba originalmente quem postou o quê. Você só sabe se a pessoa é seu amigo ou é amigo de um amigo seu. E lá, quando o Secret começou no Brasil, as pessoas postavam as coisas mais diversas, mais distintas, mais ousadas, né? Eu gosto sempre de postar os segredos que eram revelados na minha timeline do Secret para mostrar como minha vida é aborrecida. Esse é o meu Secret e esses são os meus amigos, comentando coisas como: você acredita no anonimato do Secret e no marco civil, sabe nada, inocente.
Aí vai o outro. Se você se sentiu prejudicado por algo falado aqui, não meda esforços para entrar com uma ação judicial. Não esqueçam que o Marco Civil foi aprovado esse ano, e aí coloca lá um número errado do Marco Civil. Esse comentário foi bom, que eu comentei, dizendo assim, olha, o número do Marco Civil está errado, não é esse. Enfim, o meu secret é muito menos divertido do que o secret de muitos de vocês, como vocês podem perceber. Mas a questão do secret que chamou a atenção foi uma decisão judicial numa ação civil pública no Espírito Santo que obrigou Google, Apple e Microsoft a tirar o secret ou um equivalente do secret das suas lojas online e, em seguida, apagar o aplicativo dos dispositivos celulares de todo mundo que tinha baixado o secret. Muita gente tomou um susto quando isso aconteceu e falou, opa, mas peraí, quer dizer que a Google e a Apple podem, então, apagar um aplicativo que eu baixei, que eu comprei na loja online? Eles têm esse direito? Pode ser feito isso? E aí eu lembro um caso que chamou muita atenção no passado, que foi, para quem tem um Kindle, que foi aquele caso da Amazon, que descobriu que estava vendendo um livro sem autorização para vender esse livro, e um belo dia, as pessoas que estavam lendo esse livro, ou que baixaram e nunca tinham aberto, descobriram que esse livro desapareceu do Kindle delas, porque a Amazon, figurativamente falando, entrou no Kindle dessas pessoas e apagou aquele livro que a Amazon descobriu que não tinha direito de vender. O mais interessante, e mostra como a realidade vai muito além da ficção, o livro era 1984, do George Orwell, né? O livro do Big Brother, do Grande Irmão. Então, assim, piada pronta. Esse caso da Amazon mostrou como o seu dispositivo móvel ele não é tão seu assim, já que ele roda ali um sistema operacional, já que ele tem ali softwares que são produzidos por terceiros, aplicativos produzidos por terceiros, que poderiam levar a essa situação. Queria fazer um comentário aqui interessante. Essa decisão que obrigava Apple, Google e Microsoft a apagar o secret ou similares dos celulares, ela foi revertida. E ela foi revertida com um argumento muito curioso, que foi o argumento da Lei Carolina Dickmann. A Lei Carolina Dickmann transforma em crime a invasão de dispositivo informático alheio para fins de coleta, adulteração, destruição de dados contidos nesse outro dispositivo. Essa é uma lei criminal que foi criada para transformar em crime invasão de sistemas, invasão de dispositivos, dentre outras práticas criminosas. Foi muito curioso ver o juiz usar a Lei Carolina Dickmann para dizer se é crime no Brasil invadir um dispositivo para apagar um dado sem autorização, não seria dado ao Poder Judiciário obrigar empresas a invadir dispositivos móveis de terceiros para apagar uma determinada aplicação. A gente pode ir longe nessa interpretação, mas eu queria pontuar essa questão porque já é um primeiro passo na discussão sobre a construção de um estatuto sobre o dispositivo móvel. E que estatuto será esse? E será mesmo se ele é desejado, que é algo que a gente precisa discutir, especialmente à luz das investigações criminais que vão cada vez mais envolver dados armazenados em celular. E aí, o sem número de ações judiciais envolvendo o WhatsApp mostram que isso é uma tendência que precisa ser discutida. Bom, e aí terminando já a minha fala, vou mover para os meus dois últimos pontos. Aqui é só uma notinha para um tema que será debatido a seguir por outros debatedores também, que é o prazo para a guarda de dados no Marco Civil da Internet, que é lembrar que no artigo 13 e no artigo 15 nós temos a guarda de dados para provedores de conexão e para provedores de aplicação. E já tem aparecido em diversos debates o entendimento defendido, especialmente para as empresas de tecnologia, dizendo que os artigos 13 e 15 não são auto-aplicáveis. Então, não seria necessário respeitar agora o prazo do artigo 13 e do artigo 15, porque eles dependem de regulamentação. E esse é um ponto importante, porque ele impacta, é claro, as investigações que serão feitas antes da regulamentação do Marco Civil, enfim, que espera-se que venha com celeridade, mas isso é algo a se questionar. Será, então, que o artigo 13 e o artigo 15, que falam sobre guarda de dados, não são auto-aplicáveis? Esses prazos só valeriam depois da regulamentação do Marco Civil em si? E o meu último tema, guardando aí os 8 minutos e 21 que eu tenho para falar dele, não vou falar tudo isso, é a internet das coisas. E acho que esse é um ponto importante, gente, porque
enfim, agora estou pensando se eu faço falsas promessas ou não. Mas é o seguinte, quando a gente fala sobre a internet das coisas, estamos falando sobre esse ambiente muito especial em que a gente tem essa comunicação entre máquinas que se consolida a partir de diversos fatores, da expansão do uso de sensores cada vez mais baratos, da expansão do IPv6, que explode o número de IPs disponíveis para cada dispositivo, com a total onipresença de dispositivos conectados, nós chegamos nesse ambiente de internet das coisas com algumas dúvidas jurídicas bastante sérias. E aqui eu acho que a gente deve fugir do fetiche sobre o gadget, sobre o dispositivo que vai ser o dispositivo símbolo da internet das coisas. Sim, muito se fala do Google Glass, embora, enfim, nessa semana se tenha outras notícias sobre o Google Glass, dizendo que alguns pesquisadores deixaram a continuidade de pesquisa do óculos em si, o que coloca em xeque a questão, talvez o Google Glass não seja o grande dispositivo desse momento de hiperconexão, mas se não for o Google Glass, será um outro dispositivo, provavelmente até mesmo da Google, mas talvez não o óculos. Ou seja, embora a gente tenha diversas apostas sobre qual será o grande dispositivo conectado que será o símbolo desse momento de internet das coisas, ou o óculos, ou o carro, ou a geladeira, ou a lâmpada, acho que vocês já ouviram falar da lâmpada da Philips, que se conecta por Wi-Fi e que muda de cor quando o seu time faz um gol, coisa super útil, Enfim, o Flamengo faz um gol, a sua casa fica toda vermelha, enfim. E que entrega a senha do seu Wi-Fi. E que entrega a senha do seu Wi-Fi também, claro. Esse é um little known feature dessa lâmpada. Coisa muito boa, para você ter uma lâmpada que muda de cor, você entrega a senha do seu Wi-Fi. Assim, parece uma boa troca. E pensando sobre questões jurídicas da internet das coisas, já que essa é a nossa encomenda aqui da mesa, em fazer um paralelo entre tecnologia e direito, eu queria sugerir 3 tópicos para vocês, e são 3 tópicos que são derivados a partir de uma consulta pública feita pela Comissão Europeia no finalzinho de 2012 sobre a internet das coisas, com especialistas das mais diferentes áreas, envolvendo mercado, empresas, indivíduos, consumidores, ONGs, academia e representantes governamentais. Nessa consulta aberta e multissetorial, surgiram 3 principais preocupações sobre a internet das coisas. A primeira, como a gente tem falado aqui, é a ideia de consentimento. Como é que eu vou operacionalizar o consentimento em um ambiente de internet das coisas? Segunda é responsabilidade. Quem é que responde pelos danos causados através da internet das coisas? E aí, para não usar o exemplo do carro não dirigido por uma pessoa causando um acidente de trânsito, enfim, que é o exemplo que todo mundo parece ter uma obsessão, Quem responde quando o carro sem motorista atropela alguém? A gente pode usar um outro exemplo de apostila da internet das coisas, que é o exemplo da geladeira inteligente. Por algum motivo, as pessoas parecem obcecadas com a ideia de geladeiras inteligentes quando discutem a internet das coisas. E aí, fico pensando, quando a sua geladeira rodar Android, imagine a seguinte situação, a sua geladeira roda Android, então você tem uma geladeira Brastemp, eu não recebo comissão de nenhuma dessas empresas, tá? Então, se sua geladeira é Brastemp, ela roda Android, dentro do Android ela roda um aplicativo que vai gerenciar, e é curioso, as pessoas têm obsessão geralmente com o leite, Assim, é uma coisa muito freudiana. Então as pessoas têm obsessão assim, a geladeira sabe que faltou o leite, e aí ela manda uma mensagem ao supermercado que já debita do seu cartão de crédito e entrega o leite na sua casa. Tá bom, se der um problema no aplicativo, quem é que responde pelos 157 litros de leite que foram deixados na porta da sua casa? Responde o supermercado, responde a startup que fez o aplicativo, responde a Google, porque a geladeira roda Android, ou responde a Brastemp. Isso é muito interessante, pessoal, porque a gente está muito acostumado a discutir responsabilidade civil por ato de terceiro quando é alguém que posta um vídeo no YouTube ou é alguém que faz um comentário no Facebook. E eu tenho dito isso sempre, que eu acho que é curioso. Daqui a 2 anos vai ser muito interessante ver as empresas que são especializadas em eletrodomésticos da linha branca, chegarem para o jurídico do Google e do Facebook e perguntar, vem cá, como é que era a mesma tese que vocês criaram para não gerar responsabilidade civil por ato de terceiro? Porque, na verdade, é o que está acontecendo comigo agora. Eu só fiz a geladeira.
mas subitamente o aplicativo que controla o leite deu um monte de problema. E aí, como é que eu faço? É relação de consumo, não é relação de consumo? É responsabilidade civil subjetiva ou objetiva? Enfim, e por aí vai. Além de questões de padrões, que é um outro problema. A gente cada vez mais interage com esses gadgets através não de texto, não através de um mouse. Se a gente pensar, pessoal, o mouse é uma engenhoca, né? O mouse é um intermediário entre o usuário e a tela e o conteúdo. Né? O mouse é um intruso entre a minha relação com o conteúdo, que eu tenho que mexer num troço aqui do lado para acontecer coisas aqui na tela. Cada vez mais a gente se move para telas de toque e para aplicativos que respondem à voz. Vai ser muito interessante, pessoal, porque cada empresa tem um código de voz específico para fazer o dispositivo funcionar. Isso claramente será protegido por propriedade intelectual. E saber que você comunicar com os aplicativos da Google, você tem que falar Hey Glass. Com o da Apple, você fala Hey Siri. Não, é OK Glass. Aí com a Siri é Hey Siri. E aí com a Panasonic é My Home Screen. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter que ter o dicionário das empresas para saber como é que você fala com cada dispositivo. O que leva a um debate sobre interoperabilidade, que é algo que apareceu muito na consulta da Comissão Europeia sobre a Internet das Coisas. E aí eu passo meus últimos slides sobre essa consulta da Comissão Europeia sobre a Internet das Coisas, e apareceu algumas respostas muito interessantes. Primeiro, uma clara divisão entre o setor empresarial dizendo que as normas sobre privacidade e dados pessoais são suficientes para regulamentar os dispositivos envolvendo a Internet das Coisas, enquanto a sociedade civil diz que é necessário que se tenha alguma transformação nas regras para atingir exatamente algumas questões ligadas à Internet das Coisas, sobretudo a forma de operacionalização do consentimento. Então, isso apareceu muito claro na consulta da Comunidade Europeia. Foi interessante perceber, e aqui é só um slide que reproduz esse entendimento, apareceram alguns comentários dizendo: no ambiente de Internet das Coisas, será importante que as pessoas possam se desconectar desse sistema constante de troca de informações, para que elas possam viver em ambientes em que elas não estejam sujeitas a esse amplo movimento de coleta de dados pessoais. Elas podendo optar por um ambiente inserido no meio de coleta e excluído do ambiente de coleta. E alguns ativistas chegaram a falar que seria importante que as pessoas tivessem o direito de ser invisível na internet das coisas, algo que será extremamente difícil, tendo em vista que nós teremos essa ampla coleta de dados a todo momento. E aí eu termino a minha exposição, sabendo que, enfim, o meu tempo está encerrado, só peço aqui 1 minutinho e meio, para dizer que um representante comercial, nessa pesquisa da Comunidade Europeia, disse que não precisamos de regras novas, porque a Internet das Coisas ela representa a mesma mudança que o carro com a marcha automática representa para o carro com o câmbio manual. O que acontece é uma mera substituição de funções de baixo nível que deixam de ser operadas por uma decisão humana e passam a ser operadas por decisões já pré-programadas pela máquina, o que dá ao homem maior liberdade para tomar decisões de alto nível, mais importantes, como é hora de frear, é hora de acelerar. Mas você tira da pessoa, você tira do motorista a decisão sobre qual é a hora de passar a marcha para aumentar ou reduzir a velocidade. E já que a gente está falando de carro, se a metáfora é procedente, não vai demorar muito para que a gente pergunte se o nosso carro, se o carro de vocês, e é sempre bom falar sobre carro em São Paulo, né, que é uma cidade de ciclistas, é bom falar sobre a pergunta sobre se o seu carro será Android ou será iOS. Não está longe esse dia. A Apple já lançou a sua investida sobre carros com o Apple CarPlay, com a Siri embarcada em alguns carros aí, caso você tenha uma Ferrari, uma Honda, um Hyundai, uma Mercedes ou um Volvo. E, do outro lado, a Google lançou a Open Automobile Alliance com essas outras montadoras para discutir também a integração de Android dentro de veículos. Gente, então com tudo isso eu tentei montar aqui um mosaico de temas que passam nessa interface entre direito e tecnologia, com foco específico em proteção de dados pessoais. Desculpa se foi uma fala muito fragmentada, mas eu tentei sim, oferecer um campo amplo aqui para a gente debater. E aí eu terminar aqui minha fala fazendo
só um convite, que é convite/propaganda. É uma coisa meio feia, mas assim, é para um bem geral. A gente está com inscrições abertas no ITS para o curso Copyright X de 2015, que é uma parceria do ITS com o Berkman Center for Internet Society da Universidade de Harvard, que é um curso sobre direitos autorais que discute, em grande parte, questões ligadas à tecnologia. Quem tiver interesse, esse é um curso online bastante interessante que pode avançar o estudo de vocês numa área que não é especificamente sobre privacidade, mas que pode ser algo interessante para vocês. Como a plateia aqui é tão qualificada, me parecia que era uma perda de oportunidade não poder falar desse curso para vocês. Para quem tiver interesse, lá na página do ITS, vocês vão poder, enfim, saber um pouquinho mais desse curso. Bom, gente, era isso que eu queria falar. Peço desculpas por ter passado aí uns 2 minutinhos do meu tempo de fala e fico à disposição para a gente continuar o debate. Obrigado. Obrigada. Bom, a gente pode bater palmas depois, ou agora, ou no final. Eu vou passar a palavra agora para o Jorilson, na ordem que a gente estava aí, para ele dar uma outra visão, como o Cafo falou, aí, mais da área dele, que é tentar falar um pouco das questões de privacidade, dessa interface técnica aí. Jorilson, a palavra é sua. Tem slide? Eu resolvi não colocar slide, né? Até porque, depois dessa fala, Carlos, mudou tudo mesmo no que eu ia dizer. Mas veja bem, eu sempre costumava me apresentar dizendo que meu nome é Jorilson Rodrigues, sou perito criminal federal, e falava um pouco da minha atividade como perito. Passado alguns anos, né, as coisas mudaram mesmo. Então, a polícia ela é um órgão que tem hierarquia, tem disciplina, e tem dentro da categoria tem algumas classes, né? Então, o sujeito começa na 4ª classe, 3ª, 2ª, na 1ª, na classe especial. Eu já estou há uns 13 anos na especial, eu já estou me sentindo dinossaurico. Acho que tem que criar já essa nova classe, né? E aí eu fico vendo esses assuntos todos, aí eu fico pensando, será que a bandidagem sabe disso que a gente está conversando aqui? Porque parece até que são outros seres que não são daqui da Terra que estão usando a internet. Então, quem é bandido, quem comete crime, ele comete crime usando a internet ou qualquer outra ferramenta que tiver à mão. E aí eu fico pensando, como é que deve ser a atuação do poder público diante dessas circunstâncias? Será que, pelo fato de nós estarmos falando de uma interação entre a tecnologia e a legislação, e nesse contexto existe uma tecnologia chamada internet, uma rede de redes, enfim, deve mudar totalmente a maneira como o Estado vê a apuração de crimes, como o Estado trata a questão da designação de autor, da dinâmica dos fatos, obviamente com o interesse de apenar alguém. Eu ia começar falando de algumas coisas do Marco Civil também, Carlos, mas aí eu não resisti para dizer o seguinte. Veja bem, hoje em dia, como é que vai ser quando essa galera altamente high-tech da geração, sei lá, Y, Z, o que for, entrar para a polícia? Quando essa galera estiver trabalhando lá como policial, como é que eles serão? Hoje a gente já viu uma certa dificuldade, já acontece hoje, com algumas atividades que rotineiramente eram atividades da polícia, né? Então, primeiro, de um lado, tem a questão da qualificação. Então, muitos já não gostam muito desse negócio de ficar trocando pneu de viatura, é um negócio meio assim. De outro lado, tem algumas atividades, como levar uma notificação. Acho que o sujeito vai falar assim, eu não posso mandar um WhatsApp para o cara, não. Quer dizer, se der um confere, um só, tá vendo? Entreguei. Você escreve um relatório, entreguei. Se der 2 confere, citado. Resolveu a situação do cara. Não precisa ir no local. A galera não está muito querendo mesmo fazer esse tipo de coisa, não. Como fruto disso, os próprios instrumentos de investigação se tornam tecnológicos. Ora, se o sujeito não gosta de fazer vigilância, e vejam, eu sou fruto de uma geração de policiais que instituíram os direitos humanos dentro da polícia. E não só instituímos, como trabalhamos fortemente com a garantia de direitos individuais, coletivos, enfim, de uma polícia técnica. Agora, eu fico pensando se bandido deixa de ser bandido por conta disso.
e se ele deve ter um tratamento diferente do que é dado para o bandido em razão da tecnologia. E como é que a polícia vai atuar nessa circunstância? Bom, você fez um comentário que também me chamou muita atenção, né? Que é, será que o direito ampara o sujeito que comete o crime só porque o crime é pela internet? Ou seja, ele passa a ter privacidade e direitos que outros tipos de crime, há outros tipos de crime não se concede. Por exemplo, tem um policial aqui nessa rua perseguindo um bandido, ele mora aqui perto e ele corre para a casa dele. Esse policial, que está em flagrante delito, ele acabou de cometer um crime. Pense no crime que você quiser. Quem assiste CSI vai pensar naqueles mais elaborados. Mas, enfim, pense em qualquer um. Esse policial, ele pode entrar, Carlos, ainda na casa e perseguir esse indivíduo e prendê-lo? Pode. Se esse sujeito tiver com... Ele pode fazer uma revista corporal no indivíduo para ver se ele está armado? Entendo que sim. Bom, mas e se ele estiver usando instrumentos de tecnologia, o policial não pode fazer essa inspeção? Eu fico pensando se a tecnologia tem esse poder de mudar a mente do legislador a respeito de todo o modo como as investigações ocorrem, como o direito brasileiro trata, e esse, até o direito ibérico, eu diria, porque a gente vem realmente no direito latino, pensa a respeito da persecução criminal. Tá bom, e se for assim, qual é a moeda de troca? O que o policial tem direito de fazer, então, para buscar as evidências? Olha só que curioso. Eu estou aqui com o artigo 158 do Código de Processo Penal, que diz assim: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Acho que vocês entendem que, não sei mais ou menos como é que está a plateia, mas eu creio que certamente muita gente do direito, vocês entendem que corpo de delito não é apenas o cadáver, né? E, obviamente, que a internet e qualquer outro instrumento que tenha sido utilizado tecnológico para cometer o crime é corpo de delito para fins periciais. E aí eu vou lá para o Marco Civil, quando deixa claro que é possível registrar, guardar, disponibilizar os registros de conexão e de acesso a aplicações da internet. Tirando algumas palavras daqui, e talvez acrescentando uma ou outra, é justamente o trabalho pericial. Então, fazer uma conexão entre a lei e a tecnologia, eu vejo um ponto extremamente positivo, que é de aplicação imediata do Marco Civil para futuras apurações criminais. Como assim? Para responder isso, o marco é civil, ou seja, não é militar, não é eleitoral, não é penal. É o marco civil. Mas se é civil, por que ele fala de questões sobre permissão de um juiz, por exemplo, para obter informações, né? Obviamente que isso tem possibilidade de interagir com questões criminais. Por que também no artigo 12º trata de apuração ou de sanções, demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, né, em relação ao que está colocado no Marco Civil. Então, veja, o objetivo não era penal, porque senão não precisaria do artigo 12º. O objetivo não era administrativo, o objetivo não era criminal nem administrativo. E outras sanções civis também. Então, quero dizer com isso que há, sim, pontos de contato entre o Marco Civil, um instrumento jurídico, com questões tecnológicas no âmbito da apuração dos crimes informáticos, notadamente aqueles realizados, perpetrados com o uso da internet. E aqui já está forjado o bojo, o receptáculo para a atuação do poder público. Então, a questão que se indaga é: será que haverá discussão se a polícia pode ou não obter essas informações que foram coletadas? Eu entendo que isso é pacífico, porque o juiz ele pode determinar. Então, essa decisão que você mencionou ainda há pouco,
do juiz entender, bom, no Brasil é crime determinadas condutas e, entre elas, invadir um computador alheio, né? Mas, veja, o artigo 11º da chamada Lei do Grampo deixa claro que é possível a interceptação telemática com autorização judicial. Então, se o juiz determina há crime, não há crime. Se o juiz determinar que um operador deixe de fornecer um serviço, e isso, obviamente, está amparado por uma lei, será que há crime? Então, me parece, e no caso do Secret, por exemplo, algo muito curioso, porque isso realmente vem parar onde? Vem parar nas mãos da polícia, uma situação como essa. E, recentemente, nós somos inundados com esses casos de secrets, eu não atuei diretamente, mas estava observando, estava no mesmo ambiente físico onde estava se desenrolando o caso, e eu achei muito curioso como, primeiro, as pessoas sempre negam, no primeiro momento, que foram elas que publicaram, que não foram elas que cometeram tal ou qual tipo penal. Mas, logo na sequência, é necessário abrir algumas informações. Por quê? Porque precisa da polícia. E aí, naquela circunstância, aí vem o pai, vem a mãe, aí acaba toda essa discussão que a gente está tendo aqui, que está em muito alto nível, na hora que chega na delegacia, acaba. Porque são pessoas do mundo tradicional, pessoas como nós, que em determinado momento tinham um certo interesse, cometeram um crime e mudou o interesse. Então, eu estou agora pensando positivamente sobre o Marco Civil. Eu não vou mais falar das minhas desventuras com o artigo 3º, né, com o parágrafo único também desse artigo, algumas questões do artigo 5º, como a questão do registro, por exemplo, de duração. Eu fico pensando se será necessário isso ou não, mas eu já superei isso, passado algum tempo, né, desde abril. Mas essas questões e outras mais relativas à internet das coisas, com o uso pericial, será que a sociedade vai evoluir, mas vai impedir que a polícia evolua? Eu vejo claramente que nós temos que oferecer instrumentos compatíveis para a atuação do poder público, notadamente a polícia. Ou seja, será que nós hoje podemos, do mesmo modo, avaliar se uma rádio é pirata, usando um instrumento que varre o espectro, né? E será que não vamos poder, do mesmo modo, buscar informações que muitas delas foram postadas, publicadas pelo próprio criminoso em outro momento da vida dele? Enfim, era isso. Obrigada, Jurilson. Vou passar a palavra para a Joana. Você quer falar daí e eu vou passar daqui? Ou você quer... Vamos passar a palavra. Se o pessoal lá puder colocar os slides aqui. Tá aí. Obrigada, Joana. Obrigada. Olá, todo mundo. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou confusa se eu falo o que eu ia falar ou se eu falo com o Jurilson. Eu fiquei confusa com as falas porque se saiu do preceito de que se estava lidando com criminosos. E aí os procedimentos são diferentes, né? A gente está num estado em que os cidadãos têm a presunção de inocência. Se tem algum crime ou indício que vá abrir a oportunidade de se fazer corpo de delito e tudo mais, já é um outro processo, né? Até para o grampo, precisam ordens judiciais. Eu acho que a discussão de privacidade corre atendendo essas duas necessidades, a de segurança, mas a também de direitos humanos. E se a gente parte do pressuposto, já debatendo criminosos, aí a lógica se inverte um pouco. Mas eu vou falar um pouco do que eu tinha preparado, e eu acho que a gente chega até nesse ponto no finalzinho aqui dos slides. Esse gráfico que eu fiz, para mim, é o que representa as diferentes esferas que representam desafios para a proteção de dados pessoais na era digital. Tem as práticas cotidianas, ou seja, como que os usuários de devices, cidadãos,
utilizam as tecnologias, tem a evolução dessas próprias tecnologias, como bem o CAF trouxe alguns exemplos, eu vou trazer outros também. As políticas de privacidade, que meio tentam se integrar entre a legislação, entre a evolução das tecnologias, as práticas dos usuários, e a legislação e jurisprudência. Passando aqui. Na parte de políticas de privacidade, a gente já debateu bastante hoje de manhã a questão do consentimento, como se dá, se é informado ou não, vou pular. Essa aí é só uma ilustração de um filme que eu indico, Terms of Service May Apply, que eles fazem uma brincadeira e uma análise de o que aconteceria se tudo que você deu o concordo nos termos de uso fossem aplicados, né? Mas eu vou pular a análise das políticas, falar rapidamente de tecnologias. O CAF já falou um pouco, eu vou dar mais alguns exemplos de como a evolução das coisas representam desafios, porque cada vez mais a gente tem mais coisas do que pessoas conectadas na rede. O CAF falou bastante de wearable devices, coletando nossos dados biométricos, físicos, de performance. Esse aí é um relógio em que você está conectado com vídeo com uma outra pessoa para correr junto. Outra pessoa está em outro lugar do mundo e você pode fazer uma competição e marcar quem ganhou, quem correu mais rápido, e competir com quem nem está aí. Mas esses mais além, o que eu acho complicado é que esses dispositivos não guardam só apenas os seus dados de contatos pessoais, com quem você fala, ou estão armazenando seus dados biométricos e de quanto você anda, mas também começam a exercer outras funções, como fazer pagamentos com relógios, e isso tudo vai fazendo com que se centralize em um só dispositivo um monte de informações e bancos de dados diferentes, né? Cada vez mais é tendência que não só o mouse, mas a tela desapareça e as coisas vão se integrando. A gente não vai entrar na internet, a gente vai estar na internet. Eu acho que até o termo internet das coisas é equivocado, porque a gente vai para além disso muito mais rápido. E a consequência são mais e mais bases de dados. No exemplo aí, é uma consulta médica. O médico está no consultório, o paciente está na casa deles, eles estão olhando os exames, isso tudo está digitalizado no computador do médico, no seu computador, em vários servidores. Então, todos esses sistemas todos esses devices vão formando sistemas inteligentes que interagem, trocam dados, bancos de dados que se comunicam e conversam, e tudo com base nos nossos dados pessoais, que podem ser analisados por outros sistemas, né? Vou passar rapidinho essa parte. E para quê? Isso pode ser usado para vigilância, pode ser usado também para marketing, como é o caso. Esse é um exemplo em que câmeras de reconhecimento facial são utilizadas em lojas, mas o reconhecimento facial não é só para dizer quem, é reconhecimento de behavior, de comportamento facial, que é o próximo passo do reconhecimento facial. Não é só identificar faces, mas é identificar emoções. E aí, nesse caso, a câmera identifica emoções, porque aí ele sabe de que prateleira você gostou ou não, para te mostrar um vestido diferente. Ele já tem os seus dados biométricos acoplados por ali e te mostra o serviço ou o produto que você deve gostar mais, e você, de repente, está comprando uma coisa que nem precisa ou nem tinha recursos para e tal. Diante disso, fica cada vez mais evidente que o Marco Civil foi um passo fundamental, mas ele trata só de uma partezinha da privacidade, só da internet e de alguns dados, né? Ele trata de logs, de registro de conexão e
registro de acesso a aplicações de internet, trata de leve de inviolabilidade e sigilo, do fluxo e do armazenamento das comunicações, como o Danilo apresentou, e traz esses princípios gerais, que eu não vou tratar aqui de novo, porque o Danilo já bem falou, mas o APL de dados pessoais consegue já lidar com essas outras questões mais amplas que essas novas tecnologias tendem a trazer. Que tipos de dados, qual o tratamento, prazo, princípios para lidar com esses dados, direitos do titular, exceções, formas de consentimento, que já tem um pouco no Marco Civil, quem é o responsável, como se dá a comunicação e transferência desses dados, a fiscalização e sanções. Mas, mesmo que a gente tenha o Marco Civil e o APL de dados pessoais, ainda teremos que lidar com conflitos de jurisdição, porque a internet, todas essas coisas que vão se comunicar cada vez mais não vão estar só no Brasil. O Denis vai trazer mais exemplos de conflitos de jurisdição, e, para terminar, só vou mencionar que o Brasil está tentando lidar, principalmente depois do Snowden, lidar com o tema da privacidade em vários fóruns internacionais. Eu sigo bastante as questões de governança da internet, e o Brasil tem tido posicionamentos fortes, desde o discurso da Dilma, no ano passado, na Assembleia Geral da ONU, que depois deu no Net Mundial, que aconteceu aqui em abril, onde privacidade e vigilância foram temas debatidos e chaves. Na Unesco também, o Brasil impulsionou uma resolução que prevê um estudo sobre a internet, e uma das partes-chave é privacidade. Na UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, que acabou de ter uma reunião plenipotenciária, também o tema da privacidade foi forte ali, com a questão de cibersegurança, o Brasil trazendo os direitos humanos para balancear, com grande oposição de Estados Unidos e Five Eyes. Ontem mesmo saiu essa nova versão no terceiro comitê da Assembleia Geral da ONU sobre direito à privacidade na era digital. E aí eu destaquei 3 partes bem interessantes dessa resolução. Ela ainda vai passar na Assembleia, mas já passou com consenso nesse comitê. E aí, no primeiro parágrafo que eu destaquei, ele fala de metadata, os metadados, que como eles podem revelar, mesmo agregados, eles podem revelar informações sensíveis do comportamento dos indivíduos. E na segunda parte que eu destaquei, a resolução coloca que a grande preocupação com o impacto negativo que a coleta de dados pessoais, em particular quando feitos em escala de massa, pode afetar os direitos humanos fundamentais. E, por último, talvez respondendo até as posições que o Gelson colocou, está ali uma posição que o Brasil defendeu na ONU, e que vai para a Assembleia Geral, e que diz que preocupações sobre a segurança pública podem justificar coleta de alguma informação sensível, mas os Estados têm que assegurar o cumprimento de obrigações internacionais de direitos humanos. Por último, queria mencionar também que o Brasil fez uma cooperação com a Alemanha nessa área de privacidade. Um dos produtos dessa cooperação, o primeiro produto vai ser
um estudo sobre a proteção de dados do consumidor nas economias emergentes. É uma parceria com o governo brasileiro, alemão e chinês para entender os impactos dessas novas tecnologias e os direitos do consumidor no tema da privacidade. Eu faço parte desse estudo como Consumers International, e aí vão se debater desafios de tecnologias, desafios legais e de implementação da lei. E último ponto é que esses temas não são debatidos só nesses fóruns que eu mencionei, que são mais políticos, mas também em fóruns técnicos, como é o Internet Engineer Task Force, onde os estándares e protocolos da rede são acordados, né? Eu destaquei aí o que eu chamo dos meus textos favoritos por lá, os RFCs, que eles chamam, e em que se trazem considerações de privacidade para os protocolos de internet. Isso é importante, que eu sinto que tem um gap aí, uma brecha entre a comunidade técnica e a comunidade que participa dos fóruns de governança de internet. A conversa ainda é segregada em algum ponto. E eu acho importante prestar atenção e garantir que haja esse trânsito de terminologias e de debates de forma multissetorial. E é isso. Só a última esfera que eu mencionei era das práticas dos usuários, e eu tento abordar essa parte com esse projeto que é a Oficina Antivigilância, que a gente faz boletins, trazendo informações dos debates políticos, mas também do uso das tecnologias que protegem a privacidade, e vou tentar lançar o boletim amanhã, por aqui, durante o evento, o 10º boletim. E a gente faz treinos com essas ferramentas também. É isso, obrigada. Obrigada, Joana. Vou passar a palavra para o Denis, que vai terminar aqui as considerações iniciais, para depois a gente abrir aí para discussões, debates e perguntas. Deixa eu já entregar isso aí. Denis, a palavra é sua. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui. Queria falar que é sempre muito difícil ser a última pessoa a falar, ou porque já falaram muita coisa que você ia falar, ou porque falaram melhor do que você ia falar. Eu também estou um pouco confuso, assim como a Joana, se eu me atenho exatamente ao que eu tinha planejado falar, ou se eu comento algumas das coisas que foram apontadas aqui. Eu acho que, antes de entrar na apresentação que eu tinha preparado efetivamente, eu vou comentar 2 pontos muito rapidinho, porque depois pode ser que eles se percam na hora do debate, enfim. O primeiro deles que o Jorilson levantou, sobre a utilização da tecnologia, das aplicações mais utilizadas pelas pessoas para, por exemplo, a entrega de notificação. Por que uma notificação não pode ser entregue pelo WhatsApp, ou por que ela não pode ser entregue pelo Facebook? No Internet Lab, a gente tem um blog no Estadão, no Caderno Link, que eu até aproveito para divulgar aqui, que chama Deu nos Autos. E toda terça-feira a gente comenta uma decisão judicial que tem a ver com direito e tecnologia. E na semana passada, acredito eu, a gente comentou uma decisão judicial justamente que é nesse sentido. Que, o juiz, tentando dar maior celeridade processual, vamos dizer assim, pediu que a parte fosse intimada por e-mail, telefone ou WhatsApp. E existem algumas preocupações na utilização desses aplicativos. À primeira vista pode parecer muito útil, muito mais fácil, muito mais célere que a parte receba no seu WhatsApp uma intimação, uma comunicação oficial. Acho que o devido processo legal, por mais que ele seja muito formal, ele tem uma função que é de colocar algumas garantias. E uma delas essa formalidade, ele existe por um sentido, que é se certificar de que foi a pessoa realmente que recebeu aquela intimação, então não é alguém podia estar olhando meu WhatsApp, viu aquela mensagem foi entregue efetivamente, o meu Facebook estava aberto em algum dispositivo e aquela mensagem foi entregue, eu não vi, não era eu, o meu celular foi roubado, eu estava com uma outra pessoa e eu me dei por intimado, enfim.
Mas talvez a coisa mais séria é a utilização desses aplicativos que são mantidos por empresas privadas, então são aplicativos que têm seus termos de uso próprios, para veiculação desse tipo de informação, com informação sensível, em relação àquele usuário. Então, agora, se eu começar a usar o WhatsApp para esse tipo de comunicação, o Facebook, que detém o WhatsApp, vai começar a saber que eu estou respondendo a um processo assim, assim, assado, que houve uma intimação assim, assim, assado, para que eu responda. Então, existe uma série de preocupações, por mais que seja tentador, talvez, recorrer a essas aplicações, existe uma série de preocupações que precisam ser endereçadas. O segundo ponto, muito brevemente, diz respeito a algumas comparações que a gente costuma fazer em relação ao poder de polícia, por exemplo, no caso da revista, para ver se uma pessoa está armada, por que isso não poderia se estender à revista do celular? Eu acho que, fazendo um link com o que o Carlos Afonso já disse, a quantidade de informações que o celular pode revelar sobre você é muito diferente ou muito maior do que simplesmente se você está armado ou não. Quando você revista uma pessoa para saber se ela está portando uma arma, você está em busca de uma informação específica. Se você pega o celular de uma pessoa, pede que ela digite a senha, tem acesso a tudo que ela fez no celular, você tem acesso aos lugares que ela esteve, às anotações que ela fez, às fotos que ela tirou, aos e-mails, sigilo das comunicações. Então, você abre um mundo de informações que não estão, eu acho que não podem ser comparados a uma revista para ver se uma pessoa está portando uma arma. E eu acho que isso coloca muito em perspectiva por que a gente discute sempre a privacidade, ou a proteção da privacidade dessa forma, porque a utilização da tecnologia e da internet acaba fazendo com que as pessoas deixem, sim, muitos rastros, muitas pistas sobre quem elas são e o que elas fazem, mas nem por isso, nem porque essas pistas estão por aí, é que o acesso a elas deve ser restrito. O valor social da privacidade, a razão pela qual a gente protege a privacidade é justamente para tentar fazer com que as pessoas consigam se desenvolver plenamente e se exercitar a sua personalidade sem ter medo que isso possa acabar sendo usado de uma maneira equivocada ou arbitrária e se voltar contra elas mais para frente. Dito isso, que é uma coisa que a gente pode continuar discutindo nos debates, eu escolhi falar de dois temas muito rapidamente. Eu não vou usar muito tempo para tentar privilegiar o debate no final. Eu escolhi dois temas que eu acho que dialogavam muito bem com o tema desse painel, que é a operacionalização do direito ou do marco civil, sob o ponto de vista um pouco mais técnico. Eu escolhi jurisdição, que é o artigo 11, e o dever de retenção de dados, que são os artigos 13 e 15, o artigo 13 sobre provedores de conexão, o artigo 15 sobre provedores de aplicações, o mais, acho que, preocupante ou mais interessante seja o artigo 15. Então, começando efetivamente sobre jurisdição. O tema de jurisdição é muito polêmico, costuma suscitar muito interesse, porque ele lida muito com soberania. Então, efetivamente, a partir das denúncias do Snowden, o tema da jurisdição ficou muito à flor da pele, no Brasil especialmente. Depois, inclusive, das revelações de que talvez a Petrobras tivesse sido investigada e monitorada, o telefone da própria presidenta, isso se tornou uma espécie de questão de honra e a jurisdição começou a ser muito debatida. Falar de jurisdição na internet é sempre complicado, mas é uma questão antiga. Essa questão de como é que a gente consegue fazer com que uma lei de um país valha para além das fronteiras desse país. Como você consegue garantir que as empresas que estejam sediadas no exterior cumpram a legislação brasileira? Como é que você protege a privacidade dos brasileiros se eles estão se comunicando com pessoas fora do Brasil, usando aplicativos gerenciados por empresas fora do Brasil, que, por estarem sediadas em outros países, também estão submetidas ao governo desses outros países? Então, tem uma série de questões complexas que fazem com que a jurisdição tenha surgido, especialmente depois do Snowden, como um tema muito quente. A primeira resposta, depois das revelações do Snowden, foi uma ideia que surgiu de incluir no Marco Civil um artigo que obrigasse as empresas que coletassem dados de armazenar esses dados no Brasil. Isso surgiu muito no bojo do escândalo do Snowden, e a ideia era
dar a sensação de que esses dados estariam protegidos, eles estariam submetidos à legislação brasileira. Essa ideia não vingou, e acho que a gente tem que agradecer muito que ela não tenha vingado. Primeiro porque ela não resolvia em nada a questão da espionagem. O fato dos dados serem hospedados aqui no Brasil não quer dizer que eles não seriam transmitidos, não passariam pela rede ou pela internet, pelos tubos, pelos canos submarinos e estariam submetidos à jurisdição de outros países em outras empresas. Então, na verdade, o que se teria com esse dispositivo seria a obrigatoriedade de se ter uma cópia desses dados aqui no Brasil. Isso não resolveria a espionagem, e, além de tudo, facilitaria, no máximo, o acesso do governo brasileiro a esses dados. Então, além de não resolver a espionagem, isso só nos deixaria, talvez, um pouco mais expostos ainda, porque o que antes podia estar, se você usa um serviço que você acredita mais na política de privacidade, que está hospedado em um país determinado, agora ele também teria uma cópia guardada aqui. Enfim, essa ideia não vingou. E o que vingou, como que a gente vai responder ao Snowden, e todo o processo do Marco Civil, o que foi incluído foi o artigo 11. E o artigo 11 fala, basicamente, o que todo mundo queria ouvir, mais ou menos aquelas saídas, por exemplo, os direitos sociais, a Constituição, quando a gente lê, a gente acha muito bonito. E o que a gente queria ouvir? A gente queria ouvir que eu peguei alguns trechos do artigo 11, ele cobre uma gama um pouco maior de atividades, mas basicamente o que a gente queria ouvir. Qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, em que um dos terminais esteja no Brasil, então se eu estou com meu tablet, celular, meu computador, se alguma das pessoas estiver no Brasil, um usuário for brasileiro, então, portanto, ou estiver sediado no Brasil, mesmo se essa coleta, armazenamento, guarda ou tratamento de registros for realizada por uma pessoa jurídica sediada no exterior, desde que seja ofertado um serviço ao público brasileiro, e aí lembrando que os serviços que estão na internet, os aplicativos que estão na internet, eles estão sempre ofertados ao público brasileiro. Qualquer pessoa pode entrar e baixar um aplicativo, pode acessar um site, enfim. Então, sempre que um terminal estiver no Brasil, acessar um aplicativo, acessar um site, o que acontece? Aplica essa lei brasileira. Então, estamos protegidos, a nossa privacidade está tutelada, os brasileiros estão efetivamente com um grau de privacidade protegido. Isso é na teoria. Na prática, o que isso representa ou quero dizer, ou tem que isto dizer? Basicamente, o caso do Secret é um exemplo muito bom. Na prática, o que acontece? Se você tem, eventualmente, um aplicativo ou um serviço que não cumpra a legislação brasileira, mas que também não esteja sediado no Brasil, a única saída, vamos dizer assim, que tem se encontrado, que tem sido utilizada então vamos banir a utilização desse aplicativo. Ele não cumpre a lei brasileira, então, e aí ainda tem uma discussão bem grande sobre se o Secret de fato violava a legislação brasileira, se de fato o anonimato que é vedado na Constituição Federal para a manifestação do pensamento tem que ser entendido da forma como foi entendido no caso do Secret, se você não conseguiria mesmo identificar essas pessoas, e se então elas estariam de fato anônimas, mas enfim, por que isso é preocupante? Por que essa sendo a única saída, a saída de banir a utilização de um aplicativo quando ele não cumpre a legislação brasileira, não seria a ideal? Na época do Secret, eu acabei fazendo essa tabela, é uma tabela que muda muito. Eu peguei os 20 aplicativos mais baixados no Android e fui dar uma olhada para ver quais deles tinham representação no Brasil. Dos 20 mais baixados, 10 tinham e 10 não. E eu acho que isso ajuda um pouco a esclarecer algumas questões. A primeira é que, geralmente, a gente pensa em violação de privacidade, a gente pensa no Google, no Facebook, nessas empresas grandes que têm representação no Brasil e que, em grande parte, estão preocupadas com as suas políticas, em adaptar as suas políticas aos países em que elas atuam, até porque elas têm representação naqueles países. Mas a gente se esquece que muitos dos serviços que a gente usa, serviços muito populares, serviços muito baixados, são aplicativos, são joguinhos, são serviços, são sites que estão lá. O Secret é um exemplo, mas existem vários outros que não têm representação no Brasil, que não são empresas que têm um porte
compatível com conseguir olhar a legislação de privacidade de todos os países e conseguir se estruturar para cumprir a todas essas legislações. E aí o que acaba acontecendo? Esses aplicativos ficam sendo usados, não há uma verificação se eles seguem ou não a legislação brasileira e, eventualmente, se algum aplicativo se torna mais polêmico ou discutido, aí, por exemplo, no caso do Ministério Público decidiu entrar com uma ação, um juiz decide que, olha, então vamos banir esse aplicativo. Essa tem sido a saída ou o que tem acontecido em relação à jurisdição. Aí eu levanto algumas questões. Primeiro, uma dificuldade de operacionalização, como eu comentei. Como é que obrigar todas essas empresas que inventam, vamos dizer, esses aplicativos, seja no Vale do Silício, seja em qualquer país, que oferecem esses aplicativos, como é que elas conseguem cumprir ou compatibilizar a utilização desse serviço com as legislações de todos os países, em que medida elas estão submetidas, então, como é que elas podem operacionalizar tecnicamente isso. A segunda é se essa é uma saída satisfatória do ponto de vista de política pública de proteção à privacidade. Se meramente banir o aplicativo é suficiente, se isso não é mais prejudicial do que você ter uma responsabilização por violações. Então, essa empresa que, teoricamente, teria coletado dados que ela não poderia coletar, ou teria vendido dados que ela não poderia vender, vamos supor, sem consentimento, essa empresa, não seria mais interessante responsabilizar essa empresa, fazer uma investigação e apurar isso, do que simplesmente banir o acesso dos brasileiros a esse tipo de serviço? Isso não seria um déficit também de cumprimento da lei? Quem investiga isso? Seriam só esses aplicativos que são mais polêmicos e esses menos polêmicos, os joguinhos, por exemplo, os games, que são muito usados? Quais são essas políticas de privacidade? Quem está investigando tudo isso? E eu acho que isso uma das grandes respostas para essas perguntas é o papel das autoridades de garantia, que como o Danilo comentou no painel passado, é um dos pilares do anteprojeto de lei, pelo menos era na versão original, e a gente espera que continue sendo, porque as autoridades de garantia exercem exatamente esse papel de investigação, de apuração, responsabilização dessas violações de privacidade por parte dos atores. Aí eu até cito que em outubro desse ano as autoridades de garantia de vários países celebraram um acordo de cooperação a partir do qual elas podem atuar de forma coordenada. Então isso facilita não só a efetividade das legislações nacionais que as autoridades de garantia conhecem, como também a investigação e a responsabilização dessas empresas, ainda que elas estejam localizadas em um outro país, porque existe essa cooperação. Lembrando também nesse ponto que o PL 181, que está em trâmite no Senado, embora tenha muitos pontos de contato com o texto original que a gente conhece do APL, não trata da autoridade de garantia, então isso continuaria descoberto, e eu acho que isso traria consequências bastante sérias para o enforcement mesmo da privacidade. Passando para o segundo ponto, bem rapidinho, que eu sei que meu tempo já acabou, falando um pouco sobre o dever de retenção de dados, eu tenho 2 pontos bem rápidos. O Marco Civil, nos artigos 13 e 15, estabeleceu prazos dentro dos quais as empresas, os provedores, têm que guardar os logs, os dados, os registros de acesso dos usuários. Então, provedores de conexão, esse tempo é de 1 ano, provedores de aplicações é de 6 meses. Lembrando que provedores de aplicação são todos os provedores de aplicações. Se a gente pensar em todos os exemplos que a gente citou aqui de internet das coisas, a sua geladeira, por exemplo, os logs da sua geladeira vão ter que ser guardados por 6 meses. Até que ponto isso não revela muito sobre você? Aí, de novo, um dos primeiros pontos que eu queria levantar é o de operacionalização por parte de quem tem esses logs. Então, como é que uma empresa consegue lidar com todas as regulamentações sobre o dever de retenção ao longo do mundo? Então, eu vou até comentar, na Europa, a gente teve recentemente a Corte Europeia de Justiça dizendo que, se posicionando contra a constitucionalidade de qualquer dever de retenção, justamente porque a retenção desses logs expõe muito o usuário. Então, a obrigação de manter esses logs guardados faz com que o usuário fique muito vulnerável a qualquer pedido, seja administrativo ou a qualquer
brecha ou violação ou falha de segurança se esses dados vierem a ser violados. Então, por exemplo, na Europa você não pode reter esses dados, na Austrália você tem que reter, vamos supor, por 3 meses, no Brasil por 6. Como é que uma empresa consegue operacionalizar isso? Ela vai ter que identificar pelo IP, por exemplo, de onde esse usuário está acessando o aplicativo, então eu vou determinar, no Brasil são 6 meses, na Austrália são 3, esse daqui eu tenho que deletar porque eu não posso guardar. Então, como uma mesma empresa consegue operacionalizar isso? E a segunda é um desafio jurídico mesmo, em termos de constitucionalidade. Embora o Marco Civil tenha previsto isso nos artigos 13 e 15, existem bons argumentos, eu acredito, que você possa usar para tentar suscitar a inconstitucionalidade desses dispositivos. A proporcionalidade é um desses argumentos, então até que ponto é proporcional você exigir que todos esses registros sejam guardados indistintamente de todos os brasileiros que revelam tantas coisas sobre eles, sem que se tenha nenhuma suspeita. A possibilidade de abusos que isso gera. Eu não consigo ler o azul claro. A presunção de inocência, que a Joana já comentou, que é um dos mais importantes. Então, se eu parto do pressuposto que eu tenho que guardar todas essas informações, porque eventualmente elas podem ser úteis numa investigação, então, em último nível, é melhor eu colocar câmeras em todos os lugares, porque eu vou conseguir ver o que aconteceu efetivamente em todos os lugares. É melhor eu gravar todas as conversas telefônicas, porque depois eu vou ter acesso a essas conversas caso alguma investigação venha a surgir. Lembrando que o Marco Civil abre também espaço para que, independentemente de uma ordem judicial, a autoridade administrativa peça cautelarmente para que esses dados comecem a ser guardados. Claro que o acesso deveria sempre depender de uma ordem judicial, mas a partir do momento que existe uma suspeita, um indício, isso poderia justificar um pedido administrativo para que esses dados começassem a ser guardados e só depois, então, fossem acessados. Isso, eu tentei levantar os pontos que eu achava mais polêmicos, mas agora ficou à disposição, acho que a gente vai ter um bom debate. Obrigado.